Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, como vocês estão? Gente, eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou gravar esse vídeo para falar um pouquinho de função. Nossa, me pediram tem um tempão já para fazer o vídeo da aula de função, né? E ó, não é que eu esqueci não, tá? Eu gravei, mas não ficou muito boa a aula. O celular perdeu o foco, a imagem não ficou legal, então por isso eu tô fazendo novamente, por isso que tá demorando a sair, tá? Então vamos lá, para vocês do nono ano, a gente vai ver função, ter uma noção, uma ideia superficial, a gente vai aprender a construir gráficos, saber o que é uma função, mas a aprofundar em função mesmo é só no ensino médio. Por quê? Porque tem várias outras funções, além da função de primeiro grau e da função de segundo grau. Então vamos começar primeiro pensando nessa ideia. Quando eu tenho uma função, quando eu tenho uma relação de dependência, né? Vamos supor que tenha uma loja que alugue carros, porque ainda existe, né? Pessoas que alugam carros. E, por exemplo, eu faço uma viagem e eu vou de avião, porque a viagem é muito longa, não rola ir de carro. Mas para eu me deslocar lá na cidade que eu cheguei, lá no lugar que eu cheguei, eu preciso de alugar um carro para poder ir para onde eu quiser. Então, se eu tenho uma loja que alugue um carro, e aí ela me cobra uma taxa de R$200. Isso aqui eu vou pagar para alugar o carro R$200. E aí cada dia que eu ficar com esse carro, eu vou pagar mais R$30 por dia. Então eu posso falar para vocês que o valor que eu pago para essa locadora no final dos dias que eu ficar com esse carro está em função da quantidade de dias que eu fiquei com o carro. Então eu poderia dizer que o valor que eu pago para a locadora vai ser 200, que é a taxa fixa, mais 30 vezes os dias que eu fiquei com o carro. Se eu ficar um dia, eu vou pagar 230. Se eu ficar 2 dias, eu vou pagar 260. Então eu digo que está em função, existe uma relação de dependência, certo? Uma maneira que a gente usa para explicar para vocês melhor o que é função, quando a gente tem o gráfico de uma função, é o seguinte. Eu faço um diagrama para vocês aqui e um diagrama aqui. No diagrama A, eu coloco alguns pontos. Estou colocando aleatoriamente só porque eu quero dar ideia para vocês de como funciona. No diagrama B, eu vou colocar outros pontos. Podem ter pontos repetidos aqui, mas eu vou colocar alguns outros que não estão ali. Eu vou tentar mostrar para vocês que existe ou se existe ou não uma relação entre A e B de forma a se expressar uma função. O meu A, ele vai ser chamado de domínio. Por que domínio? Porque as minhas setinhas vão sair dele, tá? Meu domínio são os valores que eu posso colocar. E o meu contradomínio são os valores que eu vou encontrar. Então aqui, por exemplo, quem seriam os elementos do meu domínio? A quantidade de dias que eu posso ficar com esse carro. Quem é o meu contradomínio? São os possíveis valores que eu vou pagar pelo aluguel desse carro. Quem receber a setinha, a gente chama de imagem. Então, vou fazer uma situação aqui assim, ó. O que aconteceu aqui? Do conjunto A, todos os elementos tinham uma setinha saindo dele, certo? Todas elas vieram para o conjunto B. Cada elemento do conjunto A teve uma única setinha que saiu dele. Então, a gente pode falar que existe uma relação de A em B que pode ser expressa por que é uma função. Por quê? Porque o critério para que seja função é que cada elemento do domínio tenha uma única imagem. O que isso quer dizer, Cíntia? Quer dizer que se isso aqui acontecesse, não tivesse essa setinha saindo aqui, ó, a gente não teria uma função. Por quê? Porque alguém do domínio, quem é o domínio? É sempre quem está do lado esquerdo? Não, é sempre de onde a setinha saiu. Se eu desenhar a setinha daqui para cá, o domínio vai ser B. É de onde a setinha sai. Cada elemento do domínio tem que ter uma imagem. Se sobrar alguém sem imagem, deixou de ser função.
Outra coisa, se acontecesse isso aqui, ó, duas setinhas saindo do mesmo valor, não é função. Por quê? Porque cada elemento do domínio tem que ter uma única imagem. Ah, Cíntia, então pode sair somente uma setinha para cada número? Sim. Uma setinha de cada número tem que sair aqui. Esses elementos de onde saíram a setinha são domínio. Então, meu domínio aqui seria 1, 2, 3 e 4. Esse conjunto B todinho, ele é chamado de contradomínio. Mas os números que receberam a setinha são chamados de imagem. Uma situação que pode acontecer e pode confundir vocês seria uma situação assim. Nossa, isso é uma função? Vamos ver. Todo mundo aqui tem uma única setinha saindo? Tem. Então sim, é uma função. O que não pode acontecer é ficar alguém aqui que não tenha setinha saindo para cá ou que alguém tenha mais do que uma setinha saindo. Aí deixou de ser função. Certo? Essa função que eu coloquei aqui, ela tem uma lei de formação, que é o que vocês estudaram no decorrer dos PETs, né? Do PET 5. Qual seria a minha lei? Né? Pra gente achar aqui, o que eu tô percebendo? A setinha chegou sempre num número a mais do que ela saiu. Então eu posso falar para vocês que a lei de formação aqui é que a gente tem x mais 1. Por quê? 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Então, a lei de formação seria x mais 1. Eu sempre somei 1, certinho? E aí, o PET, ele não fala muito disso, mas geralmente é essa a ideia que a gente passa para o aluno antes de chegar na função de primeiro grau, tá? Então, vamos lá. A função de primeiro grau, ela é uma função desse tipo aqui. f de x igual a x mais b. Ela também pode ser chamada de função afim. Gente, se acontecer do a ser igual a zero, f é chamada de função constante. Por quê? Porque ela não vai variar. Independente do valor do x, o valor da função vai ser o mesmo. Foi o que aconteceu naquele diagrama que eu coloquei aqui, que saíram todas as setinhas para o mesmo valor. Não dependia, né? Independente do valor que a gente estava saindo dele, a gente sempre estava chegando em 4. Se f de x for igual a x, f é chamada de função identidade. Certo? E se o b for zero, f é uma função linear. E aí, né? O que mais que a gente pode falar disso? Eu vou passar um exemplo para vocês e vocês vão perceber que quando a gente tem o a da função, quem é o a? É o cara que está com x. O a sempre está com x. Quando esse cara é um número positivo, maior do que zero, f é uma função crescente. Quer dizer que quanto maior for o valor do x, maior vai ser o valor da função. Se esse carinha, se o a ele for menor do que zero, f é uma função decrescente. O que quer dizer isso, Cíntia? Quanto maior o valor do x, menor vai ser o valor da função. E é muito legal pelo seguinte, eu não desenhei gráfico de função nenhuma ainda, estou só passando para vocês, mas eu garanto que se vocês fizerem um gráfico de uma função crescente, ele vai ser algo semelhante a isso aqui. A função fica inclinada, o gráfico, né, fica inclinado para a direita de vocês. Se vocês representarem o gráfico de uma função decrescente, ela vai ficar assim. A inclinação é para o lado esquerdo, certo? Vamos ver aqui uma função. f de x igual a 2x mais 1. Vamos imaginar que eu queira construir o gráfico dessa função.
Quando a função é de primeiro grau, com 2 valores eu consigo construir esse gráfico. Por quê? Porque o gráfico de uma função no primeiro grau é uma linha, é uma reta. E uma única reta passa por 2 pontos, certo? Ah, Cíntia, mas aí se eu desenhar uma em cima da outra, uma em cima da outra, elas são idênticas, não é? Então a gente consegue aqui, definindo 2 pontos, a gente consegue traçar a reta. Se a gente quiser fazer mais perfeito, eu tenho dificuldade de desenhar, eu tenho dificuldade de visualizar isso, aí você pode colocar mais pontos. Vamos lá, pra gente treinar, eu vou colocar um pouco mais, não vou colocar só 2 não. Aí eu vou colocar mostrar pra vocês o que eu usava quando eu estudava, tá? E aqui vai ser o meu Y ou o meu F, que é a mesma coisa. Quando eu tinha que colocar pontos para função, eu sempre pegava valores baixos, a não ser que eu percebesse que ia dar uma fração, alguma coisa assim. Mas eu sempre tentava pegar valores baixos e sempre queria pegar uma parte negativa e uma parte positiva. Então, geralmente, quando eu construía gráficos, eu pegava esses valores aqui. Era o meu padrão, salvo quando tinha alguma coisa para eu alterar. Certo? Por quê? Porque aqui eu garanti negativo, garanti positivo e passei pelo zero ainda, tá? O que eu faço? Eu venho aqui no lugar do x e coloco menos 2. Eu vou fazer aqui o f e a gente chama de f de menos 2. Por quê? Porque o menos 2 vai entrar no lugar do x. Então eu vou fazer menos 2, né? Vezes 2 ou 2 vezes menos 2. Isso dá menos 4. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Eu vou resolver as expressões que eu vou encontrando. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, menos 1. Então, vai ser 2 vezes menos 1 mais 1. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 1, menos 1. O f de 0. 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. O f de 1. 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. E o f de 2. 2 vezes 2, mais 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Certo? E aí eu vou pro gráfico, não é? Vamos ver se eu consigo desenhar ele aqui para vocês. Eu vou fazer o meu eixo vertical. Uma estratégia que eu uso é sempre fazer o eixo Y. Daí eu olho os pontos que eu preciso de colocar no eixo Y. Então eu vou olhar que o ponto positivo, o maior é o 5. Vou escolher uma distância para poder marcar 5 pontos aqui para depois colocar o meu X, porque aí eu não vou ter problema depois. Porque tem muito aluno que ele faz o eixo X aqui, ele vem marcando os pontos, quando chega aqui ele dá uma distância grande. A distância tem que ser a mesma, então eu vou escolher um pontinho aqui, ó. Ó, escolhi aqui. Esse aqui vai ser meu 5. E a cada 3 centímetros eu vou marcar, ó, 4, 3, 2, 'Só conferindo se eu tô soltando certinho o espaço aqui, que a numeração da régua tava meio estranha, eu achei que eu tinha colocado errado, tá, gente? Então, ó, 5, 4, 3, 2, 1, esse aqui é o 0, então aqui eu vou marcar o meu X. Então, eu venho aqui, risco o meu X. Vou terminar, porque eu parei para mostrar para vocês que eu iria riscar o X, então vou terminar aqui que eu preciso de ir até o menos 3. Se eu quiser fazer além, eu posso. Se não, só o que eu preciso. E aqui é a mesma coisa, eu também vou soltar 3 centímetros. Então, ó. No caderno vocês não vão soltar esse espaço todo, né? Eu tô soltando aqui para ficar visível para vocês, mas no caderno vocês vão soltar meio centímetro, 1 centímetro. Aí é critério de vocês, tá bom? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3. 1 e 2, menos 1, menos 2 e menos 3. E aí, quando o meu X for menos 2, o meu Y foi menos 3. Gente, eu vou pontilhar do menos 2 ao menos 3, porque esse pontilhar é só pra gente localizar onde estaria o ponto de encontro do menos 2 com menos 3.
Não pode riscar, não pode ser linha contínua. A linha contínua pra gente pertence ao gráfico, tá? Isso é uma projeção, é como se fosse uma sombra, só pra gente não errar. Porque se eu olhar aqui só do -2 ao 3, eu posso colocar em qualquer lugar. Então eu pontilho aqui para garantir que vai estar no lugar certo, ó. Eu costumo até contar de novo para conferir se eu tô colocando realmente no lugar certo. Tô medindo aqui de novo. Às vezes eu até demoro para fazer isso. Pontilhei, aí eu venho para cá, eu também costumo olhar a medida para conferir se tá certinho aqui. Encontrei os pontilhadinhos, o que eu vou fazer? Uma bolinha aqui, esse ponto é o ponto -2 e -3, que pertence à função. Mesma coisa aqui do -1 com -1. Ó, pontilhar de um para o outro. Bolinha. X foi 0, meu Y foi 1. Sempre X na horizontal e Y na vertical. X foi 0, Y foi 1, então bolinha aqui em cima do 1. X foi 1, meu Y foi 3, então eu vou levar do 1 até o 3. E o que vai acontecer se eu errar aqui, se eu não medir direito, se eu não tiver feito, né, se eu não tiver soltado as distâncias certinhas? O que vai acontecer? Na hora de colocar, de traçar a minha função, eu não vou conseguir, tá? Eu vou colocar aqui, eu já vou riscar. Mas, ó, vocês viram que teve um que eu fiz sem régua, não viram? O que aconteceu? Ah lá. Ficou fora. Totalmente fora. Então, alguma coisa... Ah, eu errei. O que eu errei aqui? Eu errei aqui, ó, do -2 ao -2. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que se não deu certo aqui nas minhas bolinhas, quando eu traço esse gráfico, é porque eu errei alguma coisa, então eu volto aqui, ó, corrijo aqui. E agora, eu vou traçar de novo, vamos ver se ela vai sair, ó, melhorou. Cíntia, tá pegando meio fora, ficou tortinho, né, gente? Mas é porque mexer com régua e quadro não é legal, tá? Por que ela ficou um pouquinho fora aqui? Porque vocês viram que eu marquei sem régua. Então, por isso saiu um pouquinho. Se eu uso a régua, se eu meço direitinho, fica beleza. Outra coisa fácil para fazer o gráfico, papel quadriculado ou papel milimetrado. Aí vocês garantem que vai coincidir direitinho, porque aí esse pontilhadinho aqui ó, já vai sair certinho. O meu tá tortinho, ó. Por isso meu gráfico não ficou perfeito, tá? Vamos ver a função de segundo grau rapidinho, então, pra gente terminar? Gente, função de segundo grau. Qual é a diferença? A diferença é que ela tem um x elevado a 2, né? Ah, só essa. Quem dera fosse só essa diferença. Quem dera esse x elevado a 2 não fizesse muita interferência no que a gente estuda aqui. Por quê? Porque a função de segundo grau, o gráfico dela não é uma linha. É uma parábola, né? E aí, o que a gente tem aqui de interessante? Se o carinha do A, que está acompanhando o x, né, o A, o carinha que acompanha o x, ele for maior do que 0, o gráfico da parábola de vocês, ele fica assim. Essa abertura aqui a gente chama de concavidade, então a gente fala assim, a concavidade do gráfico é para cima. Ele desce até um determinado ponto e depois ele começa a subir. A função do segundo grau, ela não é só crescente ou só decrescente. Ela pode ser decrescente até um certo ponto e depois crescente, ou o contrário, ela vai crescer até um certo ponto e depois decrescer. E até que ponto que ela faz isso? Esse ponto que ela muda é chamado de vértice. Se a função for assim, esse ponto vai ser chamado ponto mínimo da função. É o menor, por quê? Porque a partir dele ela muda o sentido. Se o A for negativo, a parábola ela fica assim. Então ela cresce primeiro e depois ela decresce. E aí o vértice, ele vai ser o ponto mais alto. Então ele é chamado de máximo da função. E aqui ele é chamado de mínimo da função. E aí, o que tem de importante? É legal saber quem é esse cara. O x do vértice é dado por uma fórmula que é menos b sobre 2a. E o y do vértice, mais chatinho, menos delta sobre 4a. Gente,
o gráfico da função de segundo grau é chato de construir quando os valores não são dados a vocês. Por quê? Se vocês colocarem valores aleatórios, o que pode acontecer? Vocês vão vendo a função descer, 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 ou subir, 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 mas vocês não vão saber onde ela vai mudar de sentido. Então, o que eu faço? Estratégia que eu aprendi, na época que eu estudava eu fazia muito isso, para facilitar, porque aconteceu comigo de colocando valores para a função e eu não perceber essa mudança no sentido dela. Então, o que eu aprendi? Eu vou construir uma função de segundo grau, duas coisas que eu faço. Encontro as raízes da função, ou os zeros, que são quem? São os valores do x quando a função vale zero, e o vértice da função. Se eu tiver esses 3 pontos, eu consigo traçar. Vamos lá? Então, vou colocar um exemplo aqui. F de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou achar o vértice e as raízes. Então, primeiro vai as raízes, que é mais compridinho pra gente calcular, né? O A, B e o C são esses aqui. Se eu quero achar as raízes, eu preciso de igualar a zero. Então, eu igualo a função a zero. E aí, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, meu delta vai ser 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Isso vai dar 25 menos 24, que no final vai dar 1. Então, quem é o meu x? Menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2a. Então, seria menos 5, mais ou menos a raiz de 1, dividido por 2 vezes 1. A raiz de 1 é 1. Então, eu teria menos 5 mais ou menos 1 sobre 2. O que é isso? Menos 5 mais 1 dá menos 4, dividido por 2, menos 2. Menos 5 com menos 1 dá menos 6, dividido por 2, menos 3. Certo? Bom, então quer dizer que eu já encontrei 2 pontos. Eu encontrei o menos 2 e o 0, e menos 3 e 0. E agora eu vou achar o vértice. O x do vértice, menos b sobre 2a. Quando vocês forem achar o vértice, se a função tiver o a negativo e vocês tiverem multiplicado por menos 1 para resolver aqui, não tira o a depois que multiplicou por menos 1. Olha o a aqui, tá? O delta não altera não, mas se vocês fizerem essa troca, o vértice vai dar o oposto, tá bom? Então, olha aqui em cima. Então, meu b, ó, menos 5 vai ficar, porque o meu b é 5, sobre 2 vezes 1. Então, vai ser menos 5 meios. Meu y do vértice, menos delta sobre 4a. O delta eu já achei, é 1. 4 vezes 1 é 4. Então, ficou assim, certo? Então, aqui eu já tenho. Gente, com isso aqui eu já traço a minha parábola. Vamos ver? Se eu quiser colocar mais pontos, né? Eu não vou conseguir traçar a parábola só com esses pontos. Eu quiser colocar mais pontos, eu posso ir dando valores para o x. Aí o meu conselho para vocês é colocar esse valor aqui no meio e colocar um valor entre as raízes e o vértice, tá? Mas eu vou mostrar como fica com 3 pontos que dá pra gente traçar. Vou apagar aqui só pra gente poder fazer a tabelinha. Na verdade, a tabelinha a gente vai só anotar ali pra ficar visível pra vocês, que a gente já achou que precisava. Eu já vou colocar só assim, ó, x e y. Chamar a atenção para o seguinte, 5 dividido por 2 é 2,5. Então, vai ficar aqui, ó, menos 13, 0, menos 5 meios e menos 1 quarto, e menos 2 e 0. E aí, traçar aqui de novo. Como eu não tenho parte positiva para o y, eu já vou fazer meu traço aqui. Vou soltar um espaço um pouquinho maior agora, só por causa das frações. Mas isso é hábito que eu tenho, tá, gente?
Não tem positivo aqui, e aqui também não tenho nada inteiro aqui, vou colocar só um ponto. Então aqui é menos 1, menos 2 tá faltando menos 3, eu preciso dele. E aqui é o meu menos 1. Então, ó, meu x foi menos 3, meu y foi 0. Então, bolinha aqui em cima. Meu x foi 2, meu y foi 0. Meu x foi menos 2, meu y foi 0. Bolinha aqui em cima. E aí, o meu x foi menos 5 meios e meu y foi menos 1 quarto. Gente, um caminho é a gente passar isso para decimal. 5 dividido por 2 é 2,5. Então, tá aqui, ó. Entre o 2 e o 3. Então, estaria por aqui. Menos 5 meios. E 1 dividido por 4, se fosse 1 dividido por 2, não seria meio? Divide meio para 2 de novo. 0,25. Então, aqui, como eu soltei 4 centímetros, eu sei que 0,25 vai estar aqui, ó. Mas isso vai ser um valor próximo, tá, gente? Vocês não vão conseguir, quando for fração, vocês vão conseguir certinho, não. Mas estaria aqui. A minha parábola aqui, ó, não fica perfeita, né? E aí o que eu falei pra vocês é o seguinte, ela precisa passar um pouquinho dos pontos para indicar que ela continua, ela vai continuar. E ela não pode deixar de ser arredondada. Ah, eu vou colocar a régua aqui, vou fazer assim. Não, isso está representando uma função modular. Então ela tem que ser arredondada, tá bom? Ah, eu não consegui visualizar isso com 3 pontos só, assim, eu vou colocar mais. Beleza, pode pôr. Aí coloca aqui então, ó, coloca o menos 4, coloca o menos 1, tá? Vocês vão conseguir visualizar o crescimento dessa parábola, tá bom? Gente, foi o ponto mínimo, a parábola ela decresceu até aqui, ela veio descendo, tá vendo? À medida que eu venho aumentando o x, o y vai diminuindo, ela tá descendo. Passou pelo vértice, ela começou a crescer, ok? Ela sempre vai ser assim quando o A for positivo. Quando o A for negativo, vai ser o contrário, tá bom? Espero ter esclarecido a dúvida de vocês sobre função. Não precisem se preocupar em aprofundar muito além disso, tá? Vocês vão aprofundar nisso no ensino médio. Então, assim, é só pra gente tomar noção para vocês chegarem lá com uma ideia do que seja função. Mas aprofundar, estudar outras funções compostas, outras coisas de função, é ensino médio, tá? Fiquem bem, se cuidem, qualquer coisa coloquem aí nos comentários que vai ser um prazer responder vocês, tá? Desculpa a demora na produção do vídeo. Se tiverem gostado, não esqueçam de dar o like de vocês, de compartilharem, né? Se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam, divulguem e também corram lá no canal do tio Marcos, né? Tá fazendo as correções dos pets, ensinou a fazer carta, que é pedido no pet 300 anos. Então, bora lá também no canal do professor Marcos, ele fica muito feliz quando vocês aparecem lá no canal dele. Foi muito bom estar com vocês, um grande abraço, fiquem bem.